Olá, para você que está desperto, para você que está despertando. Lembrando a vocês que eu ainda estou pedindo colaborações, contribuições para a compra do equipamento de iluminação. Tenho feito tudo o que é possível para melhorar aos poucos, mas quem melhorar aos poucos a iluminação, né? Mas quem vem acompanhando o canal percebeu que houve um período bastante difícil e a gente vai meio que no improviso, né? Tentando melhorar um pouquinho a cada vez. Então, se você puder colaborar e contribuir, será muito bem-vinda a sua ajuda. E eu prometi, né, que assim que o equipamento estiver comprado, eu vou parar de pedir. Eu prometo. E hoje eu quero fazer um comentário. Você já parou para pensar do que você tem tanto medo? Do que é que você tem tanto medo de perder? Parece um pensamento superficial, mas na verdade é um pensamento muito profundo. Porque se você começar a olhar as coisinhas, né, que você juntou ao longo da vida, seja lá o que for, coisinhas materiais, de uma posição mais afastada de tudo isso, você consegue perceber que chega a ser até infantil, né, esse apego. E por coisinhas, é óbvio, eu quero dizer qualquer coisa, mesmo que seja uma casa, mesmo que seja um carro, coisas grandes, né? Do que você tem tanto medo? Muitas vezes, e na maioria das vezes, nós temos medo da perda, temos medo do desconhecido, temos medo de trocar o sofrimento conhecido pelas possibilidades do desconhecido. E isso é apego, obviamente. Se você transportar esse raciocínio das coisas materiais para as coisas psicológicas, a fórmula é a mesma, né? Se você for honesto consigo mesmo e perceber que você tem um medo profundo dentro de si de encarar o novo, ou, como dizia Buda, atravessar para a outra margem. Nós costumamos ficar olhando a outra margem do rio, admirando, suspirando até muitas vezes, teorizando principalmente, idealizando como seria a outra margem do rio, sendo que bastaria atravessarmos sem medo. E engraçado como o medo é o oposto da tão falada fé. Mas quando eu falo fé, não estou falando no sentido comum, né? De acordo com o senso comum, que é religião, crença. Não. Fé não tem nada a ver, absolutamente nada a ver com crença e nem com religião. Fé pura e simplesmente significa confiança. E nessa confiança você descobre o seu potencial e se torna fiel ao seu potencial. Isso significa fé. Confiar e ser fiel a si mesmo. E, no entanto, né, vocês podem ver a grande contradição que existe nas nossas religiões organizadas, que ensinam somente o medo. Se tem uma expressão que me causa espanto que ainda exista no mundo, nesse mundo moderno e um tanto esclarecido relativamente, é a expressão temer a Deus, ou temer ao que quer que seja, né? Porque quando há autoconhecimento, quando há uma introspecção
quando a pessoa realmente descobre a si mesma, quem ela realmente é, além da mente, além do ego, além do mundo, não existe mais medo. Existe realmente a verdadeira fé. Essa que eu estava falando. Confiança e fidelidade à sua essência, aquilo que você descobriu. Você pode chamar isso de Deus, não tem problema nenhum, desde que você saiba do que você está falando. Porque a maioria das pessoas não sabe do que está falando. A maioria das pessoas que tem a palavra Deus na boca não faz a mínima ideia do que seja isso. E somente aquele que aprofundou e que vivenciou Deus em si mesmo sabe realmente o que significa essa palavra e o que é isso. E aí não há mais medo. E é isso, como você pode ser tão apegado, como a gente pode, porque eu já fui também, e me espanto comigo mesmo, como a gente pode ser tão apegado a coisinhas, quando no fundo nós experimentamos no dia a dia uma extrema infelicidade, uma extrema tristeza, um extremo desconforto, tudo ao extremo. E ainda assim a gente diz, mas pelo menos aqui eu tenho comida, eu tenho teto, sei lá, eu tô sugerindo, né, apenas alguns pensamentos. Aqui eu tenho segurança, entre aspas, né? Porque segurança a gente não tem nenhuma. Tudo pode ser perdido da noite pro dia e não sobra nada a não ser sempre nós mesmos. Por isso que é importante encontrar a verdadeira fé, a verdadeira confiança e fidelidade a si mesmo, a sua essência, porque a sua essência é a única coisa que sempre continua, não importa o que aconteça. Por essência, estou falando também consciência, né? A mesma coisa, espírito, alma, como você quiser chamar, mas a sua essência, essa não se perde nunca. Por isso é importante ser fiel a ela, mas primeiro ela tem que ser encontrada, né? E os nossos medos psicológicos, né? Os nossos apegos psicológicos, medo de perder, né, as nossas necessidades psicológicas e materiais se torna uma coisa tão pequena quando a gente atravessa para outra margem, quando a gente percebe até mesmo apego com a família, né? Jesus tentou ensinar isso, pelo menos tentou, né? Quando ele dizia, quem são meus irmãos, quem é a minha família, são aqueles que fazem a vontade do Pai. E não é ir na igreja, não é ir na religião, não é ser um adorador, né? No senso comum, fazer a vontade do Pai é ser fiel à sua essência, né? O Pai, metaforicamente, que Jesus, né, falava figurativamente, é a sua essência. O Pai é o eu superior. Também é o reino de felicidade, a dimensão, né, de felicidade, de contentamento, de plenitude, de realização que está dentro de nós, que nós só não alcançamos porque a nossa vibração é tão baixa por causa dos nossos medos, né, que a gente não consegue alcançar essa dimensão. Então, era isso que ele queria dizer. Por isso que a gente não deve estar também apegado à família. Amor não é apego. Amar a família não tem nada a ver com orbitar, né, a vida inteira na volta da família. Não é isso que é amor. E muitas vezes o que há ali é o contrário, é ódio, é rancor, né, é mágoa. E mesmo assim a gente orbita o tempo todo por causa desse medo de atravessar a margem do rio. Sempre racionalizando, eu não atravesso porque aqui, como eu disse antes, eu tenho casa, tenho comida, né? Eu tenho segurança, eu tenho um trabalho. Mas e vale a pena viver uma vida infeliz, gente? A resposta é óbvia, não vale. Vale a pena atravessar a outra margem, porque a mente racional vai dizer assim, mas e do que eu vou viver? É a primeira pergunta que a mente faz.
Se eu fizer isso, do que eu vou viver? Como você sabe? Só a mente pode fazer uma pergunta dessa. A essência jamais faria, a consciência jamais faria. A consciência sempre faz aquilo que ela almeja. Porém, ela encontra limitações e barreiras na mente, no ego, no medo. Ou você tem coragem, ou você tem medo. Ou você tem fé, ou você tem medo. Ou você tem amor, ou você tem medo. Ou você tem apego, ou você se abre para o desconhecido. E era isso. Se você gostou, curta e se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aí o sininho para receber as notificações diárias. Contribuir com o canal. A sua contribuição é muito importante. O número da conta é sempre deixado logo aí abaixo. E compartilhar e divulgar os vídeos com seus amigos e aqueles que você gosta. Um grande abraço e até a próxima!